Matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Esse ano eu vou estar trabalhando com os conteúdos do segundo ano do ensino médio. Se você é aluno ou aluna do segundo ano do ensino médio, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Dando continuidade à correção das atividades dentro do tema funções da página 17 aí da sua apostila do PET, eu trago, feito com muito cuidado, a correção das atividades 1 e 2, semana 2, segundo ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 1, ano de 2021. O que tem na prova do Enem? Função tem. E o estudo de funções é muito importante. Por que isso? Porque além de ser cobrado em vestibulares, em concursos públicos, no Enem, sempre tem, e tem também no cotidiano da gente. As funções nos ajudam a organizar. Os empresários sempre recorrem às funções para verem seus lucros, suas despesas, o que vende mais, o que dá mais lucro. E em várias outras frentes as funções também são úteis. E a primeira proposta de situação-problema envolvendo função é a seguinte. Em um restaurante, para cada mesa é calculado um nível de desperdício X, um número variando de 0 a 10. Conforme o nível X, o cliente paga uma taxa Y em reais, calculada desta forma. No caso de esse desperdício estar entre 0 e 2, ou seja, ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2, então a fórmula de cálculo aí do pagamento da taxa é a taxa, o Y, é igual a X sobre 2. No caso desse prejuízo estar entre 2 e 4, ou seja, ser maior que 2, menor ou igual a 4, então a taxa é calculada pela fórmula taxa, o Y é igual a X menos 1. No caso do desperdício ser maior do que 4, então a fórmula de cálculo é taxa, o Y é igual a 2x menos 5. E propõe o seguinte, se um cliente pagou R$ 2,50 de taxa, seu nível de desperdício foi qual desses aqui? Então veja, a gente tem duas formas de resolver esse problema. E essa videoaula não é simplesmente para você copiar a resposta, que eu sei que você não precisa disso. Se você está aí na frente da telinha, é porque você é um aluno ou uma aluna dedicado e que quer realmente aprender. Essa videoaula é para quem quer aprender. E para quem quer aprender, o máximo de informação é o que é bom, né? E eu vou trazer para você o máximo de informação. Eu vou resolver esse problema de duas formas diferentes. Tem a resolução gráfica, que simplesmente você olha o gráfico e já conclui. Por exemplo, diz aqui que o cliente paga uma taxa Y. Então, Y se relaciona à taxa em reais. Olha aqui. Ó. E se o cliente pagou R$ 2,50, é porque a taxa é R$ 2,50. Agora, se você deslocar na horizontal, esse 2,50 só pode ocorrer em qual dessas fórmulas? Só pode ocorrer nessa vermelhinha, que é representada pela fórmula y igual a x menos 1. Olha, nesse segundo caso. Então, o x deve estar entre o 2 e o 4. O x pode ser 2,5 ou 3,5. E é isso que a gente vai ver. Graficamente é muito simples. Se você pegar esse ponto e ligar lá no eixo x do desperdício, chegou onde? 3,5. Então, a alternativa correta é a letra B. B de bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos. E para que os estudos sejam bons, eu vou trazer para você mais informação. Ah, professor, mas suponhamos que a gente não tivesse o gráfico. Se a gente não tivesse o gráfico, daria para fazer? Daria. Analisa aqui, olha, o primeiro caso em que esse desperdício é de 0 a 2, não poderia ser. Por que não poderia ser? Se eu colocar a taxa que o cliente pagou, que é 2,5, no lugar desse y, nenhum número desses aqui dividido por 2 dá 2,5. Esse não dá, esse não dá, esse não dá. Esse aqui daria 2,25. Nenhum desses daria 2,5, tem que dar. Então tá fora o primeiro caso. No segundo caso, veja, se eu pego 2,5, que tem que ser o valor do y, e pego aqui 2,5, que é esse primeiro menos 1, dá? Não dá.
Agora, se eu pego 3,5, dá 3,5 menos 1, 2,5. Então eu te mostrei de duas formas diferentes, duas formas de resoluções diferentes, todas corretas, certinho? Vamos para a correção da segunda atividade aí. Essa aqui já pegaram um pouco mais pesado com você. Essa aqui, meu amigo, minha amiga, você tem que estar muito ligado, prestar muita atenção, não é, Zé Joinha? Estuda direitinho aí, viu? Se você for analisar uma função do segundo grau, a primeira coisa que você deve fazer é extrair o a, que é quanto? Que é quem? Que é o coeficiente do x ao quadrado, que aqui no caso é menos 3, o b, que é o quê? Que é quem? Que é quanto? Que é 2, que é o valor que acompanha o x sem ser ao quadrado, e o c, que é o termo independente. Quando diz termo independente, aí o professor diz termo independente, o aluno, mas independente? O que é independente? Independente que não depende de x. Então o único número aqui que não depende de x, que não está colado aí no x, é o 1. Então c vale 1. Tirou aqui, como eu te disse anteriormente, tem dois caminhos e eu vou mostrar para você de duas formas, em dois caminhos diferentes. Um dos caminhos é você memorizar as fórmulas, porque aqui diz, ó, a diferença entre os valores x e y, respectivamente, referentes ao par ordenado x do vértice e y do vértice dessa função é quanto? Meu amigo, minha amiga, para chegar ao vértice da função, aos valores do vértice, ou você usa a fórmula, ou você percorre um caminho utilizando a fórmula do Bhaskara, a fórmula resolutiva. Então, a primeira forma de se encontrar os valores das coordenadas do vértice é utilizando a fórmula que diz que x do vértice é igual a menos b sobre 2a e y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Menos b sobre 2a, como b é 2, fica menos 2 sobre 2 vezes a, que é menos 3, vai dar menos 6. Então, o x do vértice vai ser, se você simplificar aqui, simples vai ficar 1/3. E fica positivo porque menos por menos é mais. Beleza? Agora, o y do vértice já é um pouco mais complexo. O delta, o que é delta? Delta é uma letra. O que é delta? Delta é uma letra grega que a gente utiliza aí na resolução das equações do segundo grau, que a gente aprende lá no 9º ano, e essa fórmula, até conhecida como fórmula do Bhaskara, né, mas na verdade ela chama-se fórmula resolutiva, o Bhaskara só publicou um trabalho com ela. Ela serve para resolver, para achar os valores, as raízes, né, em uma equação do segundo grau. Como aqui envolve função do segundo grau, a equação do segundo grau está presente aqui, no momento que o y for 0. E o delta vale b ao quadrado menos 4ac. Então, eu vou pegar o b, que é 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 3, vezes o c, que é 1. Delta é igual a 4 mais 12, porque menos por menos é mais, 4 vezes 3 é 12. Delta é 16. Então, o y do vértice vai ser menos 16, que é o valor de delta, sobre 4a. Como a vale menos 3, 4 vezes menos 3, menos 12. E quando a gente simplifica. Vamos dividir aí por 4. Y do vértice vai ser igual a quanto? 16 por 4, 4. 12 por 4, 3. Assim, eu encontrei os dois valores. Como pede a diferença, o que é diferença? Diferença é menos, então eu vou pegar o valor de x, que é quanto? Que é 1/3, descontar desse valor, tirar desse valor 4/3. Se eu tenho 1 e tiro 4, eu fico devendo 3. 3/3 é o mesmo que um inteiro negativo. Alternativa correta, letra A. A de aprendizado. E por falar em aprendizado, você que quer aprender um pouco mais, eu vou te mostrar o segundo caminho. O segundo caminho é no caso em que você esqueceu a fórmula do x do vértice e do y do vértice. Ah, chega na hora da prova, a fórmula já era, você não lembra de jeito nenhum. Então você vai recorrer a esse método aqui um pouco mais longo, mas que também nos permite chegar aos valores do x e do y do vértice, que é utilizando a tão conhecida fórmula do Bhaskara, fórmula resolutiva, que diz que para achar o valor do x você tem que fazer menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, onde b ao quadrado menos 4ac, o delta é a mesma coisa, é igual 6 meia dúzia. Então, x vai ser igual a menos b.
O b vale 2, então menos 2, mais ou menos. B ao quadrado, 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é menos 3, vezes o c, que é 1. Sobre 2 vezes o a, que é menos 3. Olha aí, só tirei o a, coloquei o menos 3. Tanto aqui no denominador, quanto aqui no numerador. Tirei o b, coloquei o 2. Resolvendo isso aí, vai dar menos 2, aqui dá 4. Aqui dá 12, positivo, porque menos por menos é mais, 4 vezes 3 é 12. Denominador, 2 vezes menos 3, menos 6. Isso aí dá menos 2, mais ou menos, raiz de 16 sobre menos 6. Menos 2, mais ou menos 4, porque a raiz de 16 é 4, sobre menos 6. Aqui eu tenho que puxar duas ramificações, uma utilizando o sinalzinho de mais. Então eu penso, menos 2 mais 4 é quanto? 2 positivo sobre 6 negativo. 2 sobre 6, que simplificado dá menos 1 terço. Na outra ramificação eu uso o sinalzinho de menos, porque tem mais e menos. Então eu preciso usar o mais e preciso usar o menos. Menos 2, menos 4, menos 6, sobre menos 6, que é o mesmo que 1 positivo. O que eu faço com esses valores? Para que a gente resolve uma equação de segundo grau? Aqui é para achar os valores de x, os valores em que o eixo x é cortado em um gráfico de uma função. Ele é cortado aqui no menos 1 terço, que está à esquerda do zero, e é cortado, interceptado no 1, que está à direita do zero. E olha, se o a for negativo, concavidade voltada para baixo. Se fosse positivo, para cima. Toda vez que o termo em x ao quadrado for negativo, concavidade para baixo. Agora é o seguinte, eu tenho esses dois valores e quero achar o x do vértice, que está aqui no meio. O que eu faço? Eu caço o ponto médio, eu somo 1 terço aqui, negativo, com 1, e divido ao meio. Menos 1 terço mais 1, se você tem 1 e tira 1 terço desse 1, você fica com 2 terços, porque 1 terço são 3 terços, você tira 1 terço, ficou com 2 terços. Dividido por 2. Divisão, fração é divisão. Então, eu posso representar essa fração 2 terços dividido por 2 nesse formato horizontal. Multiplicando em cruz aqui eu vou ter 2 sextos, que simplificado dá 1 terço. Beleza? Olha que está dando a mesma coisa do outro caminho. Agora, y do vértice, o que eu vou fazer? Eu achei o x, eu vou lá na equação e uso. Então vai dar y do vértice é igual a menos 3, que multiplica x ao quadrado é 1 terço ao quadrado. 2 vezes x, 2 vezes 1 terço. Estou tirando aqui o x e colocando aqui 1 terço que eu achei para ele. Mais 1. Então y do vértice é igual. Se eu pegar aqui menos 3, se eu resolver esse parêntese, 1 ao quadrado é 1 mesmo, 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 1, 2, 2 terços, mais 1. Encontrando o menor múltiplo comum aí, que é quanto? Que é, então vai ficar 3 vezes 1, 3. Então fica 3 nonos. 3 nonos e 1 terço é a mesma coisa, olha. Menos 3 vezes 1, menos 3 no numerador. Sobre 9, daria menos 3 nonos. Simplificado por 3 dá 1 terço. Mais 2 terços, mais 1. Menor múltiplo comum, 3, que divide por esse, por esse, por esse. 3 dividido por 3, 1 vezes 1, 1 mesmo. 3 dividido por 3, 1 vezes 2, 2 mesmo. 3 dividido por 1, que está aqui invisível, fantasminha. 3 vezes 1, 3. 3 e 2, 5, tira 1, 4. 4 terços, o mesmo que deu aquela hora. Confirmando assim, né, que os valores para o vértice x e o vértice y são esses mesmos. E a gente já fez, né, 1 terço menos 4 terços, que deu menos 3 terços, que deu menos 1. Então, eu confirmo aqui para você por 2 caminhos essa resposta. E eu não vou fazer os demais exercícios nessa videoaula para ela não ficar muito longa, para ficar uma coisa mais leve, né? Eu quero tudo que for leve, eu quero que você aprenda muito nesse ano de 2021. Embora estejamos eu daqui, você dali, dá para a gente trocar muito conhecimento, dá para a gente trocar muita figurinha. Bons estudos, um abraço do seu amigo professor Dimas e até a próxima. Não esqueça de clicar aí na parte superior direita e assistir o próximo vídeo com a correção das próximas atividades. E termino essa videoaula dizendo a você que não desista, que pegue
pegue para valer com seriedade, acredite em você, acredite no seu potencial e acredite no preparo. Preparo é tudo. Se você estudar, com certeza você se dará bem no Enem, nos concursos públicos, você terá uma profissão legal dentro da sua vocação, beleza? E para isso eu estou aqui para te ajudar no canal Matemática Simples e Prática. Até a próxima! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, Curte o canal do vovô e dá um like. aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.